O que eu quero conversar com você hoje, não sei a quantas pessoas interessará, mas a todos quantos possa interessar, eu sei que será útil, será no mínimo educativo para a mente e para o coração. Eu gostaria mesmo que interessasse a muita gente. Tem a ver com esse olhar seletivo que a gente tem, esse olhar de escolhas que a gente faz em tudo que a gente vê, inclusive na leitura da Bíblia, de onde decorre uma montanha imensa, para não dizer quase todas as confusões que estão rodando no meio cristão, vêm da leitura torta, da leitura preconcebida da Bíblia. E o instrumento para tornar essa leitura cada vez mais adequada ao gosto, adequada aos prazeres, ao desejo, ao objetivo, ao propósito do seu proponente, é um instrumento que a teologia sistemática criou para tentar estudar a Bíblia de maneira séria no passado, querendo entender a coerência bíblica. Mas esse instrumento que já no passado criou todas as doutrinas divergentes, porque ele caiu no logicismo aristoteliano e construía doutrinas em linha reta e não entendia a dialética do conflito entre o eterno e o mortal, o infinito e o finito presentes na Bíblia o tempo todo, criavam doutrinas, por mais bem intencionadas que fosse, de maneira linear, matando dimensões inteiras da revelação. Isso no tempo em que pessoas sérias tentavam fazer coisas sérias. Aí depois surgiram os loucos, surgiram os malucos, os surtados, os com ideia fixa de escatologia, da volta de Jesus, com um espírito misticista, quase cabalístico, queriam encontrar uma numerologia escatológica na Bíblia para marcar a volta do Senhor, e faziam a leitura bíblica usando o critério da seletividade, da sistematização seletiva. Pegavam um texto de Daniel aqui, que montado com um do Apocalipse, mais um de Tessalonicenses, mais um texto do Evangelho, mais um pedacinho de Isaías, mais um textinho de Jeremias, mais uma afirmação de Paulo aqui em Romanos 9, mais um desfecho apocalíptico, com mais uma entrada, quem sabe, de Ezequiel nesse momento, e mais uma porção do Apocalipse. A gente vai e monta uma arquitetura que quem lê sem conhecer os contextos, sem conhecer a história, sem conhecer o que cada livro estava dizendo para cada hora, para cada tempo, sem conhecer nada disso, é possível formar qualquer coisa. Então surgiram os malucos e formaram as sistematizações escatológicas, os dispensacionalismos, as eras bem marcadas, as certezas sobre o que acontece em que sequência até Jesus voltar, até os loucos dos loucos que já marcaram inúmeras vezes a data da volta de Jesus à Terra, apesar de Jesus dizer que quanto àquele dia, a hora, o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, não vos compete conhecer tempos e épocas, apenas vivam apercebidos e de olhos bem abertos. Mas apesar de Jesus dizer isso tudo, eles ficam tão fanatizados e crendo que enxergaram o que ninguém mais enxergaria, que nem Jesus sabia, mas eles enxergaram e vão assim andando em multidões, vão atrás. Até que nós chegamos a esse tempo contemporâneo, que é a utilização
usando o instrumento sistemático, sem nem ter consciência técnica de que o seja, e de maneira mal intencionada, se vai pegando a Bíblia e a transformando num Alcorão. Ela vai se transformando mesmo, dia a dia, num livro extremamente parecido com o Alcorão, pelas montagens que se vai fazendo do Velho Testamento, do Deus que se vai criando, das mentes que vão sendo forjadas a partir dessas construções, e de como o indivíduo, que outra vez eu repito, não tem nenhum conhecimento nem amplo da história, nem da história bíblica, nem da história de Israel, nem da relação dos profetas com o seu momento histórico, nem tampouco com o Novo Testamento, não conhece o contexto do Novo Testamento, nem os personagens, nem os significados de cada coisa que ali existia, não sabe as relações históricas e não compreendem, portanto, o todo da revelação, e nem leem, muito menos, a Bíblia toda a partir de Jesus. Ao contrário, vão apenas escolhendo o que querem e vão montando. Eles construíram nesses últimos dias de teologia da prosperidade com as sistematizações seletivas, com as escolhas de pedacinhos, de fragmentos, com as montagens, com as edições que fizeram, tornaram e criaram um pacotão que quem não conhece de fato a palavra, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, e é apresentado apenas àquela montagem, pensando que aquilo é o que tem a ver com Jesus, que aquilo é o Evangelho, que aquelas são de fato as promessas de Deus para a vida. Ele, em sendo ali e assim apresentado, fica com uma ideia absolutamente idolátrica, pagã, no sentido de alienada da verdade, que foi manufaturada e construída pelo capricho de pessoas que queriam, sobretudo e antes de tudo, privilegiar seus próprios egos, seus próprios interesses, como diz o apóstolo Judas e Pedro também na sua segunda epístola. Gente que queria apenas adular os seus egos, porque o Deus deles era o ventre, porque só cuidam das coisas deste mundo, e construíram essa sistematização, e atrás dela milhões foram. Chegou a perverter o que restava de genuinidade em boa parte da igreja evangélica e pentecostal no planeta Terra. De tão avassalador que foi esse poder, que foi o impacto desse tsunami horroroso, destrutivo, perverso e maligno. Para você ter uma ideia chocante do que eu estou dizendo, eu vou apresentar uma edição. E é uma edição que envolve a pessoa do Silas Malafaia. Aí já vai ter gente dizendo que eu estou amargurado, que é implicância minha, que é chatice minha. Não. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É só uma ilustração. Ficou de fato um resultado engraçado. O que o rapaz fez podia ser com qualquer um, teria ficado engraçado, mas ilustra de maneira perfeita o que eu estou dizendo, porque se o Silas não é praticamente tudo o que ele foi forçado a dizer pela edição que fizeram do material original e pela inserção da presença de um ator novo. É exatamente como na Bíblia. Você arranca do material original aquilo que você quer que seja o validador. No caso desse vídeo vai ser o Silas, ele entra como validador. E a Gabriela, que é o elemento novo dessa edição que você vai ver, é o autor, é o teólogo, é o construtor de doutrinas, que vai montando a sua edição. No fim, o que Jesus diz, ou o que
originalmente a Bíblia diz, é tão patético e tão diferentemente e tão pateticamente diferente do que se a faz dizer, ou do que aquilo que a Jesus se atribui que ele seja ou que ele diga, quanto é, no resultado final, essa edição, essa montagem, essa sistematização, essa produção que torna herético o original, o verdadeiro, o que aconteceu, para se tornar aquilo que o autor quer que se torne. Então, esse vídeo do Silas é uma ilustração de como é patético o que você compra pensando que é evangelho e é só edição. O que você absorve de livros que você pensa que estão ensinando a você o evangelho e estão lhe dando uma edição, uma fajutice, uma perversão que não tem nada a ver com o que é, nem com o que aconteceu, nem com coisa nenhuma. Veja apenas como uma ilustração. Mas eu aviso, é engraçado. Veja lá. Estou de frente hoje com ele, um dos pastores mais polêmicos e patéticos do Brasil, Silas Malafaia. Problemático de nascença, mas se tratou e virou líder de igreja. Ele é líder da Assembleia de Deus, Dinheiro em Cristo, e ainda se mete nas campanhas eleitorais. Pastor, muito obrigado, antes de mais nada, por estar aqui hoje nos estúdios do Chacota, não é verdade? Que agradeço. Me conta então, Silas, você é pastor de igreja assim há quantos anos que você é pastor? Eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Mas Silas, conta pra mim, o que você era antes de ser pastor da igreja? O que você era? Travesti na Europa. Meu Deus, Silas, que história, que transformação que você passou, quem te vê hoje, quem te viu. Você hoje só mulheres, assim, porque homens não mais. É o engano redondo de muitos. Você vem aqui para me dizer que você gosta de um quibe, que da fruta que eu gosto, você come até o caroço, é isso então? Eu não posso declarar, e nunca declarei isso, que eu não sou tolo. Conta pra mim, por favor, por que o senhor virou a casaca desse jeito? Porque um cara muito inteligente, malandro, espetacular, fantástico, fenomenal. Tá, Silas, eu já entendi, tá? O que aconteceu é que você chonou num gato, não foi isso? As pessoas acabam, quando te ouvem, acabam achando que você, na verdade, não gosta dos homossexuais e... Eu amo os homossexuais. Você amaria o Janequinha, por exemplo, você amaria? Eu amaria 100%. O Jô Soares, gordão, daquele jeito, delícia, você amaria o Jô Soares? 100%. Silvio, beijo Silvio, você amaria o Silvio? 100%. Se eu te der uma foto do meu filho, você prega na parede da igreja? Prego. Então Silas gosta de homem, gosta de mulher também. Pastor, padre, jornalista. Silas, seu danadinho. Meu Deus, como assim, Silas? Quer dizer que só falta você falar agora coisa de animais, né? Porque tá surpreendente isso aqui. Gabi, nós temos essa experiência. Como assim, Silas? Você tá me dizendo então que você pratica zoofilia? Isso é um absurdo, Silas Malafaia. Você não conhece as ovelhas? Os pastores, quando eles vão gravar, ou então fazer um culto, eles estão sempre muito animados, né? Aquela energia do pastor. Eu queria saber, assim, como é que vocês se preparam antes? Tem alguma coisa que vocês fazem? Porque, é impressionante. Drogas. Entorpecentes, é isso? Drogas. Quer dizer, se eu for lá agora na sua igreja e chegar lá, vou encontrar o quê? Drogas. 200 comprimidos de LSD, é isso? Encontra muito mais. Bom, esse Silas hoje, olha, tá impagável. Mas vamos agora pro nosso conhecido bate-bola, jogo rápido. Um hobby. Bebida, Silas. Só isso que você gosta de fazer? No de graça. Bebida e no de graça. O homossexualismo, a prática. Quanto tempo você passaria numa sala fechada com gay? 10, 15, 20, 30 anos. Tá, Silas, mas... E entre a Aline Barros, né? Aline Barros e eu, assim, quem que você escolhia? Você, pelo amor de Jesus. Silas Malafaia por Silas Malafaia.
safado, sem vergonha, bandido, caluniador. Bom, Silas, para encerrar, porque o nosso tempo já estourou, eu trouxe aqui umas saias do meu filho, lindo, que é para você vestir aqui e provar de uma vez por todas que você não tem nenhum preconceito. Você topa fazer isso, Silas? Qual que você prefere? Você prefere essa aqui, Silas? Eu vou usar outra que vai ficar mais fácil, porque todo mundo percebe. Ele vai ficar bem em você. Maravilha, Silas, maravilha. Conversei hoje com ele, o pastor Silas Malafaia. Silas, você tem algum recado para passar para as pessoas que estão assim assistindo a gente? Eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Então tá aí. Eu disse que era engraçado. Agora, é o que eu estou querendo dizer para você sobre editar, sistematizar, ser seletivo. Você, no fim, cria o resultado do que não aconteceu. É por isso que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É por isso que se a faz dizer o que ela não disse. Basta você sistematizar. Basta você ter um objetivo, como o desse editor. Quando ele olhou e ele estudou várias vezes o vídeo do Silas e da Gabi, ele foi vendo qual era a linha do que ele queria e ele procurou as frases e ele inseriu as entradas, as perguntas, para que tudo coubesse exatamente como tinha que ficar no final. E é assim também que você lê o que você lê, é assim também que você ouve o que lhe é pregado, é assim que você assiste às campanhas e faz parte das edições, das montagens, quando se pega um pedacinho de Abraão e transforma-se aquilo ali em algo que se fixa na mente do indivíduo que não tem conhecimento da palavra, como uma informação única, passa a ser praticamente verdade para ele. Ele vai andando atrás de uma mentira. Era como eu, sem nenhuma honestidade, olhar para essa edição que foi feita da entrevista do Silas com a Marília Gabriela e dizer que a verdadeira era essa. Quando na realidade todos nós sabemos qual é a verdadeira, mas o que eu vejo acontecendo hoje na fé é dramático, é nojento, é patético, é falsificante, é manipulador, tanto quanto foi a edição que você acabou de ver desse vídeo, por mais engraçadinho que tenha sido, mas não foi o que foi. O que eu vejo é esse humor, é essa comédia perversa sendo aplicada ao ensino da palavra. A teologia da prosperidade é a montagem sistemática de edição da Escritura mais devastadora que já se fez nesses 2000 anos de história da fé. Porque ela caiu como uma luva nos tempos, nas horas e no perene egoísmo humano. Foi um vestir adequado àquele tempo, aquele olhar, aquela expectativa, aquele estímulo ao consumo, aquele mundanismo que já tinha criado expectativas latentes no coração das pessoas, e ela veio e ofertou: tudo isso eu te darei se prostrado e me adorares. E o pessoal se curvou. Agora estão se curvando, saibam, vocês que ficam ofendidos quando eu mostro alguma coisa aqui do Silas, saibam, vocês estão se curvando diante de algo tão falso quanto falso foi esse vídeo editado que eu acabei de mostrar. É a isso que vocês estão se curvando quando se compara o que se está mostrando como edição do Evangelho para as pessoas com o próprio Evangelho. Quando se compara o que se está mostrando de Jesus, dessa construção de Jesus para fora, com o próprio Jesus da história e do Evangelho, com o Filho do Homem. É tão grotesco assim, é tão chocante desse modo e desse jeito.
E a grande maioria de nós, por que mesmo não dizer, praticamente todos nós, de um modo ou de outro, se não pela teologia da prosperidade, mas por outras edições, por outras sistematizações, por outras doutrinações, ficamos com a cabecinha assim, como esses ratos de laboratório que a gente mostrou ainda há pouco. Esses bichinhos conectados eletronicamente. Você ficou como um ratinho de laboratório condicionado por aquela matriz. E você olha a vida com aquela matriz. O Evangelho jamais poderia ser uma sistematização, nem ele poderia ser sistematizável. Porque ele não é linear, ele não trabalha com essa categoria das lógicas lineares. Ele frequentemente nos coloca no choque dos paradoxos. Esse choque dos paradoxos é exatamente o que acontece sempre que esses paradoxos se manifestam. Eles são o encontro do infinito com o finito, de Deus com o homem. É a comunicação impossível, exceto pela encarnação, mas nem por palavras se pode vencê-la. Só se pode vencê-la como encarnação, porque não existe forma de expressão. E a Escritura vive esses paradoxos. Quando de um lado a finitude do homem precisa ser chacoalhada, de um outro lado a infinitude de Deus precisa ser afirmada. E esse encontro entre o finito e o infinito é o que gera esses vértices de paradoxos na leitura da Escritura. Por isso, nenhuma sistematização linear poderia concluir qualquer coisa. A palavra tem que ser lida nesse choque. E só quem faz a síntese para a gente discernir o paradoxo é a encarnação de Jesus. Por isso é que Jesus é a única chave hermenêutica, interpretativa, para que eu compreenda as Escrituras, porque só na encarnação cabe a linguagem de Deus se expressando ao homem. Não só com palavras, mas com atos, com gestos, com modos, com o vibrar do Espírito. É isso tudo que você encontra no significado de Jesus, conforme o Evangelho revela. E quando você entende que Deus estava em Cristo, e é a partir dali que você passa a olhar tudo, que você sabe que Jesus é o Filho do homem, portanto, o desejo de Deus é que você, como homem, olhe para a vida conforme o Filho do homem, conforme Jesus, que aquele é o olhar da humanidade sublime, e você se converte a essa compreensão e vai deixando a sua mente ser moldada nessa perspectiva. Você vai experimentando o entendimento crescente, vai compreendendo aquilo que excede ao próprio entendimento. Mas é só nesse encontro. E quando você tem essa referência, tudo mais que você lê, que você vê, lê na Bíblia, ou vê e assiste e interpreta em qualquer lugar da vida, você faz a partir de Jesus. Aí a palavra volta a fazer sentido. Mas as sistematizações não sobrevivem a uma leitura escorreita do texto. Uma pessoa que tenha uma teologia sistematizada na cabeça, começa a ler em Gênesis, a Bíblia, de carreirinha, e vai tendo que ficar defendendo o seu ponto de vista a cada página, e reafirmando o seu ponto de vista em várias outras. Mas ele vai ter que admitir os paradoxos, que só terminam quando a gente vê tudo encarnado em Jesus. E quando fica sabendo que Ele é a síntese, que Ele é a suma, que Ele é a palavra de Deus para a vida. Que o que for como Ele é para nós, que o que não for como Ele não é para nós. Que o que carrega a simplicidade do Espírito dele é para nós, que o que não carrega não é para nós. Que a vida vivida conforme Ele é vida para nós, que a vida, mesmo que vivida em nome dEle, diferente dEle, não é para nós. É tudo simples assim. E é isso que eu gostaria que você entendesse. E esse vídeo foi apenas para mim uma perfeita ilustração da edição cheia de
todas as corrupções de uma edição para indicar uma intenção, mas que ilustra perfeitamente o que essas construções sistemáticas e seletivas da Bíblia, ou de qualquer outra coisa, mas no nosso caso da Bíblia, conseguem fazer de falsificação. No final, é irreconhecível. Assim como eu olho para o Deus descrito por eles e não conheço, olho para o Jesus descrito por eles e não sei quem é. Eles correm o risco de se colocarem numa posição em que Jesus os encontre e diga: não sei quem sois. Pense nisto. Eu vou para o intervalo. Eu volto já.